Olá, boa noite. Hoje a gente está aqui para falar do decreto 10.502, que foi assinado no dia 30 de setembro deste ano e deu muito o que falar, né? Principalmente na comunidade autista, onde eu sou ativista, porque eu sou mãe de autista. E também sou mãe de uma criança de um pré-adolescente com transtorno globais, né, que é o TDAH e o TOD, transtorno opositor desafiador. E eu convidei a queridíssima Michele Siqueira, que é advogada, né, de Belo Horizonte, para estar falando e explicando para a gente mais sobre esse decreto. Esse decreto que vem abalar, né, tudo que a gente sabe sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que é muito nova, né, que ela só tem 30 anos, ela é mais nova do que eu, que tenho 41. Então, assim, eu quero deixar bem claro aqui, nesta live, que eu não sou contra as clínicas escola, eu não sou contra, eu acho que tem portadores de necessidades especiais que precisam da clínica escola, né, mas eu sou a favor da inclusão. E eu acho que é um retrocesso esse decreto, porque eu vi na prática com meu filho que a inclusão funciona. Mas tudo que é novo assusta, né? E ninguém recebe o novo, o diferente é impactante. Então a gente precisa entender que a gente precisa entender e ter paciência com o novo, com o diferente. E isso só acontece com calma. Então, a Michele chegou aqui, a doutora Michele, eu vou chamar ela. E a gente tem muitas perguntas sobre esse decreto. A comunidade autista está com muito medo, porque a exclusão, ela existe, né? O preconceito existe, e esse decreto, ele é uma carta em branco para as escolas dizer, não, olha, seu filho não se adaptou aqui. Então a gente vai entender melhor esse decreto com ela, que é PhD, né, em ajudar as pessoas como eu, ela que me ajudou no início do ano, ela está sempre ali, né, ela é a nossa carta, quando a gente precisa, a gente vai chamar ela para conversar aqui. Deixa eu chamá-la aqui para cá, a doutora Michele, conversar com a gente e ajudar a gente a entender melhor, né, esse decreto, o que a gente pode e não pode fazer, pelo amor de Deus. Olá, boa noite. Oi, tudo bom? Tudo jóia? Que alegria falar com você. A gente está tentando, tem tanto tempo e não consegue, Nossa, né? tem muito tempo. Mas agora vai dar certo. Eu estava dando uma olhada aqui para ver se já tinha uma ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto. Mas vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho. Eu acho que vai ser importante essa discussão, porque muitas pessoas estão com medo. De fato, esse decreto é um decreto totalmente inconstitucional, né? Eu li o decreto, estou com o decreto aqui na mão, inclusive eu me posicionei no ano passado, né? Quando já estavam discutindo aí o decreto, também me posicionei contrária. Muitas pessoas não se manifestaram, não sei porquê, deixaram que a coisa rolasse até que chegamos onde estamos, né? Então, Paola, eu acho importante primeiro a gente falar o que é o decreto, né? A diferença de um decreto para uma lei, né? Ótimo. A lei, ela obriga, ela oferta, né? Obriga as pessoas em fazer ou deixar de fazer algo. Vou tentar ser o mais clara possível, sem termos jurídicos, para não embaranar a cabeça do pessoal. Isso. Então tá. Temos uma lei. Bem povão, bem povão. Isso, bem povo. Temos Isso, por uma lei favor. federal. A lei, ela obriga alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Beleza? Mas o decreto, não. Tá bom? Ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
E por que que eu tô te falando isso? Porque antes de falar do decreto, eu tenho que explicar para as pessoas que mesmo que a gente tenha um decreto que é inconstitucional, ninguém vai obrigar as famílias a cumprir este decreto, tá? E eu tenho falado muito, tem alguns decretos que o poder público cria aí, né? E tirando direito, mas acaba que ele fica em desuso, porque as pessoas vão, por exemplo, para a justiça e judicializam e o juiz garante o direito através da lei federal, tá bom? Da mesma forma, acontece aí nesse decreto 10.502. Então, beleza. No nosso modelo atual constitucional, ninguém vai ser obrigado ou deixar de fazer algo ou fazer algo, senão em virtude de uma lei. Então, decreto não é lei. O que é o decreto? Decreto é uma ferramenta para que regulamente um ponto específico de que a lei federal não fala, ou eles acham que não fala, tá? Então, nesse caso, eles pegaram aí muitas discussões que as famílias tiveram a respeito da escolha, né? Quem me conhece sabe que eu sou a favor da escolha da família. Mas isso não quer dizer que eu não lute para que educação inclusiva aconteça de maneira séria e efetiva e que as pessoas com deficiência elas tenham direito a todo o aparato que consta na Lei Brasileira de Inclusão, na Lei Berenice Piana, né? Então a gente luta hoje. É uma lei, mas as escolas elas estavam procurando um jeitinho para descumprir a lei. Então eu entendo, tá, que este decreto ele veio aí utilizando o anseio de muitas famílias que estão cansadas de serem desrespeitadas por escolas, cansadas de lutar muitas vezes por uma lei que não funciona em alguns casos, né? Então eles utilizaram o jeitinho para dar às escolas uma justificativa para o descumprimento da lei. Mas e aí, Michele? E vai permanecer? As famílias vão perder direito? Vai ser um retrocesso? É um retrocesso e eu explico, tá? É um retrocesso por quê? Porque a gente lutou muito para ter uma lei federal que garantisse o direito da pessoa com deficiência. Mas nós temos a lei federal, que é a lei máxima. Temos aí a Constituição Federal, que é a lei de todas as leis. Então, um decreto, ele não pode ser contrário a uma lei federal. Então, por esta razão, este decreto, ele é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. E o que significa isso? Significa que eles estão discutindo a constitucionalidade desse decreto, porque ele é contra esta lei federal, Lei Brasileira de Inclusão. Eu tenho ela aqui assim. E a Lei Berenice Piana. Também tenho ela aqui. Ou seja, as famílias continuam tendo o suporte da lei federal. Se tiverem problema na escola, ou seja, cheguei na escola, eles falaram que não tem vaga, eles falaram que, seu filho, nós já tentamos de tudo, nós sugerimos que você vá para uma escola especializada. O que é que a gente vai fazer no caso, né? Nós vamos chamar a lei federal como um remédio jurídico para ir contra esse decreto. Ou seja, você vai poder questionar da mesma forma. Não quer dizer que amanhã já está em vigor esse decreto, vocês já perderam tudo e o seu filho não vai poder estar em uma escola regular. Okay? Então, assim, doutora, Michele, então assim, para que as mães fiquem, porque o desespero das mães é o seguinte, renovação de matrícula que já está acontecendo, eu já fiz a do meu filho, né?
E então, assim, eles falaram que o meu filho tá lá, não tá rendendo, que é melhor eu procurar agora uma instituição. No caso aqui, onde eu moro, não tem clínica escola, seria a PAI, né? Vão negar a matrícula, né? Vamos tentar igual quando eu te levei a minha situação, né? É aquela, eu acho melhor, né? Então não tem esse negócio de eu acho melhor. Não, eu não. acho melhor, não. Eu quero Primeiro, aqui e é aqui que ele vai ficar. primeiro que É a assim? escola não acha nada. Quem tem que achar alguma coisa é os profissionais que cuidam do seu filho e é o direito do seu filho estudar em uma escola regular. E isso, Paula, não é de hoje, não. As Sim, pessoas com deficiência, o que está acontecendo? Então, existem discussões aí que não deveriam existir. Ou seja, não é favorzinho, não é migalha, não é esmola, não. É direito do seu filho. Olha aqui. A educação é direito de todos, não está na de todos, Constituição? tá na E eu gosto de falar Constituição. com o livro na mão, porque é mais fácil. E no capítulo 4º do artigo 27, consta lá que a educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizado. Ou seja, a pessoa com deficiência ela tem direito de estudar. Isso também já está na LDB, está na LBI, na Constituição de 1988, as pessoas com deficiência já existiam, Já né? existiam. Então, não existe essa de que, seu filho não está rendendo aqui, não. Aí você vai falar com ela, eu tenho direito e vou colocar meu filho na escola regular. Por quê? Aqui ele vai aprender a socializar. As outras pessoas que não têm deficiência aprendem com os filhos de vocês, Sim. né? A gente aprende todos os Muito. dias, né? Na minha infância, eu tenho uma amiga que ela tem deficiência auditiva. Então, lá quando eu tinha, sei lá, eu estudei com ela dos bem novinha até mais velha. Então, a gente aprendeu muito, né, com ela. E a minha sala que saiu ganhando, sabe? Então, eu acho que é isso que as escolas têm que começar a aprender. A criar Sim. alternativas inteligentes para cumprir a lei. Porque a lei, ela tá aí, não vai deixar de existir, né? Não é decreto que vai ser contrário à lei. Então, o que a gente tem que fazer? No caso, chegou lá, falou que não vai cumprir a lei, sugerindo você a procurar uma instituição, você vai falar que ela está descumprindo uma lei. Inclusive, ela está cometendo um crime, né? Discriminando o seu filho. Porque isso, para mim, é discriminar. É velado, né? É o que acontece. Sim. Quando eles negam vaga, né? Não tem vaga aqui. É um tipo de descumprimento de lei, né? A gente já tá cansado de ver esse tipo de descumprimento de lei porque tá na nossa cara, né? Mas a gente agora tem que começar, Paula, porque as pessoas não reclamam ou porque deixam pra lá, ou porque acham que dão trabalho, ou porque não querem correr atrás, ou porque já estão cansadas mesmo de Sim. correr tanto atrás, de ter lei, de estudar, de trabalhar essa lei para que ela seja cumprida, e de repente surge aí um tal de um decreto que quer acabar com tudo isso, né? Na hora que você olha, no primeiro momento aí, né? Eu me posicionei imediatamente, porque eu já tinha lido, eu já sabia o que estava vindo, mas eu também tenho a plena consciência de que um decreto contrário a uma lei, ele não tem para mim, que sou advogada, nenhuma função, para te falar a verdade. Mas demonstra uma intenção. Isso é muito grave, né? Sim. Inclusão, gente, é uma coisa séria. E a gente tem que falar sobre isso. Então, por isso que eu me posicionei, por causa da intenção
do decreto, que foi com a intenção de que, de fato, as pessoas com deficiência estivessem excluídas. Foi o que na hora que eu vi aquilo, falei, gente, eles estão criando jeitinho à lá brasileiro, né, para descumprir uma lei, né? Mas as famílias não precisam. Claro que tem que se mobilizar, mas não é mobilizar na hora que o leite está derramado. Tem que se posicionar quando a coisa está quente, quando a coisa está prestes a acontecer. A Michelle é das minhas. Isso aí foi amplamente divulgado. Muitas instituições que manifestaram agora, não se manifestaram lá atrás. Será que se elas tivessem feito nota de repúdio, tivesse todo mundo ido para a internet, questionado, isso teria acontecido? Eu acredito que não. Porque tudo, quando a gente se mobiliza, questiona, mostra que a gente tem conhecimento, mesmo que não seja de maneira profunda, mas vocês têm conhecimento de maneira profunda do filho de vocês. Vocês são os maiores especialistas. Vocês são os maiores beneficiados e os maiores prejudicados se a educação inclusiva não acontece de verdade, né? Nós temos aí uma lei que ela precisa de melhorar, sim, mas ela como base, ela é muito boa para a gente chegar e pedir para cumprir, por exemplo, a lei. Aí eu te dou um exemplo, né? No artigo 28 lá, na educação, fala sobre o profissional de apoio. Sim. Então, quando a lei ela é escrita de maneira genérica, tá? Porque esse artigo, esse inciso foi escrito de maneira genérica. A pessoa com autismo, pessoa com deficiência, ele tem direito ao profissional de apoio. Ponto. Quem é esse profissional de apoio? Aí, o que é que os municípios fazem? Através de decretos, porque não existe ponto, o que é o profissional de apoio? Sim. Através de decreto, eles criam o que é melhor para eles. Né? O município de Belo Horizonte, ele criou o decreto falando que profissional de apoio. Aqui, ele é aquele profissional de apoio para ir no banheiro, para fazer as funções básicas. Já no estado de Minas Gerais, tem aí a regulamentação de que é um profissional para cuidar da parte pedagógica, que tem que ter formação específica para cuidar do aprendizado do filho de vocês. Por quê? Porque a lei é clara que o ambiente tem que ser um sistema de inclusão efetiva, que o seu filho ele tem que aprender dentro das características dele, mas ele aprende. Isso daqui tá tudo. Esse é o resumo do que está escrito no artigo 28. E que vai respeitar a característica de cada filho de vocês. Cada indivíduo é único. Então, o seu filho tem uma demanda, o filho da Carla tem outra demanda, o filho da Letícia tem outra demanda. Então, cada indivíduo tem que ser avaliado de uma maneira específica. É isso que está resumindo. Resumindo a Lei Brasileira de Inclusão, é isso. Resumindo, a LDB no artigo 59, que fala sobre educação especial, né, especificamente, fala tudo isso. Aí veio a lei de 2015, aí veio a lei de 2012, que é a Berenice Piana, que falou exatamente tudo que em 96 já tinha sido falado no artigo 59 da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Então, a gente está atualizando, né, se adequando à mudança, né, do contexto. Hoje é diferente de 1996, que também é diferente de 1988, também é diferente de 2012, e hoje nós estamos em 2020 e muita coisa mudou, né? E aí vem esse decreto que parece que a gente está andando para trás, né? A gente avançou e agora a gente está... Isso. Aí vem esse decreto que foi uma intenção de acabar com toda essa luta das pessoas com deficiência. Porque foi contrário à convenção, foi contrário à Lei Brasileira de Inclusão, contrário à Lei Berenice Piana, isso tudo lei federal. E foi contrário à Constituição Federal,
que é verificar e respeitar sempre a dignidade da pessoa humana. E vou além, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, o ECA. Né? Que fala do melhor interesse da criança, da participação das famílias, né? No contexto escolar, junto com a escola. E outra, agora que nós estamos aí na pandemia, foi que as escolas começaram, olha para você ver como que as pessoas pegam a lei e se utilizam da lei em melhor interesse delas. Sim. Né? Essa é a lei. Então, há muito, assim, deve ter uns 5 meses atrás, a gente estava lutando para que os pais tivessem aí possibilidade e para que fosse cumprida o ECA. Para que os pais cumprissem aí a multidisciplinaridade, que é a família, a sociedade, a escola agirem juntas na educação dos filhos, principalmente na educação inclusiva, né? Sim. Aí a gente já está lutando para que isso aconteça, já tem um tempão. Aí veio a pandemia. E o que a pandemia fez? Tudo isso. Juntar, tudo isso. Porque não adianta a escola mandar um exercício, sendo que o seu filho está lá em casa sem o profissional dele. Mas eles fizeram isso tudo de maneira errada. Por quê? Você educa seu filho, mas você não tem que ensinar o seu filho a educação, né? Você não tem que ensinar a matéria. Quem tem que ensinar a matéria é a escola. Mas a escola precisa de você. Então começou o quê? A mostrar que tudo que a gente estava fazendo era o certo e que a escola, com a autoridade dela, não cumpria o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje está muito claro isso. Muito claro isso. E, assim, sabe a impressão que eu tenho? E que nós, pais de crianças com deficiência, né? Com algum tipo de transtorno, a gente tem que acabar fazendo direito, né? A gente tem que ir para uma faculdade para entender das leis e fazer pedagogia, para você poder direcionar seu filho. Porque eu acabei, o Davi, né, que foi que me levou para o ativismo, eu até então não sabia que ele era autista, como eu já tinha te falado, descobri com 12, ele tinha 12 anos, ele fez 15, dia 14 agora de outubro, e eu errei no laudo, né, mas não errei na conduta, porque desde pequeno eu via que ele era diferente, e eu fiz da melhor maneira possível. Hoje ele está no ensino médio já, mas com um profissional de apoio que eu pagava, né? Porque ele é de exatas, humana para ele é dificílimo. Ele está no estado, porque você falou que o município ele faz o decreto, né? Aí quando a criança sai, o adolescente sai do município e vai para o estado, é completamente diferente. Então, ele teve o apoio, né, que ele foi diagnosticado com 12 anos. Então, eu já tinha desistido de colocar ele na escola. Eu falei, olha, eu tenho um irmão que é professor, né? Aí eu falei assim, eu vou tirar ele da escola. Como eu conheço pessoas que não colocaram o filho na escola, e falou assim, olha, eu vou educar ele em casa, e aí eu vou pagar o profissional e depois ele faz o provão, né? E eu já estava nessa. Até que eu conheci uma pessoa de dentro da Secretaria de Educação e falou, não, nós vamos colocar seu filho numa escola aqui do município. E aí ele teve todo o acompanhamento, eu tirei ele do estado, ele foi para o município. Aí ele teve o primeiro profissional dele de apoio, né? E aí fez toda a diferença na vida dele. E aí ele começou... Meu filho, ele não fechava prova, ele não... E aí eu não sabia o que tinha de errado com ele. E aí foi a flexibilização que fez a diferença. O Davi hoje conversa com as pessoas, ele se socializa, né? Eu cheguei hoje de São Paulo, a gente estava em São Paulo, eu até estava contando para uma amiguíssima, muito querida minha, como a gente vê como é difícil para eles, né? Eu levei ele numa loja em São Paulo, né? Que ele queria muito conhecer. E aí eu tô dando autonomia para ele, porque ele já tem 15 anos, né? Eu tava até vendo a Fátima esses dias falando do Edinho, e aconteceu a mesma coisa com o Davi. Ele foi pedir, ele falou assim, eu quero mais... Aí eu falei, você tem que ir lá e pedir. E aí ele foi, é muito difícil. E é isso que as escolas precisam ver. A gente vê a inclusão aí, né?
Para ele é muito difícil, Michele, coisas comuns pra gente do dia a dia, tipo pedir um copo de água, sabe? Ó, dá licença para me passar. Para eles são muito difíceis essas coisas. E a escola, é aí que a escola entra, a inclusão entra aí, né? Porque pro colega que não tem essa dificuldade, ele aprende que o diferente é normal, né? Então eu vou aprender a reconhecer isso na outra pessoa, e vou poder ajudar. E ele se sente mais confortável. Então, assim, se não fosse inclusão, se não fosse aquela professora que se especializou nisso, né? E no 9º ano, quando ele formou, a professora dele falou comigo, falou assim, olha, eu aprendi mais com ele do que ensinei. Porque eu tive uma lição para a vida na formatura. E aí ele foi para o Estado. E quando ele chegou no Estado, eu não conseguia. A gente está com esse PET do governo aí, né? Nós estamos, acho que, no 5º PET já. E agora que a gente conseguiu a flexibilização do 4º PET. Então, assim, eu paguei para flexibilizar, para as professoras flexibilizarem para ele. E o vice-diretor da escola, que também tem déficit de atenção, que me ajudou. Aí a gente foi atrás do órgão, e aí a direção do órgão responsável, que é o CEOP aqui, que tomou conhecimento do Davi, né? Mas, assim, a gente já está em outubro, né? O Davi não perdeu o ano, assim, não perdeu todo o rendimento dele, porque eu tive condições de pagar a flexibilização por fora. Mas e se eu não tivesse? E os que não têm? Né? Eu me apertei e fui. E quem não vai? E como que faz? Entendeu? E aí vem esse decreto, que eu fiquei sabendo por alto, né? Que eu não estava na minha cidade, enfim. Aí me ligaram e falaram assim, você viu o decreto? Eu, gente, que decreto? Porque cada dia é uma novidade diferente, né? A gente tá numa... que eu falei assim, acabou o mundo e eu não sei o que fazer. Aí, o decreto 10.502. De 2020. Eu falei assim, gente, mas que decreto é esse? Aí me falaram assim, agora as crianças com deficiências não vão poder mais frequentar a escola regular. Foi assim que me falaram no telefone. Falei, pera, calma, são 7 horas da manhã. Calma. Aí eu fui procurar o decreto. Falei, calma que não é bem assim. Aí foi onde, acho que o Dr. Romeu fez uma live e eu conversei com você. Falei, nós a gente precisa fazer uma live porque eu não tô entendendo nada. Foi no dia do decreto. Sim. Aí eu falei, gente, já foi tão difícil eu conseguir a vaga do Davi, porque veio, né, essa informação de que lá não havia, nunca na vida, um mediador, né? Nunca teve um mediador nessa escola onde o Davi está, né? Eu falei, então vamos fazer história, porque agora vai haver. Eu liguei no começo do ano, né? Você me posicionou. A Carla também do Autismo Legal também falou comigo, olha, você faz uma coisa de próprio punho, dizendo que seu filho é autista, para eles poderem saber que, né, tem um autista na escola, entrega no CRE, você também me orientou, e assim foi feito, mas a mediação dele não foi feita. Ele não tem um mediador ainda, né? Os professores estão flexibilizando agora. E assim, o medo das mães que eu estou vendo aqui, que tem me procurado, Paula, e agora? Agora, eles têm uma carta branca para dizer que não precisa de mediador. Eu falei, gente, não pode, porque vai contra a lei brasileira de inclusão, entendeu? Não pode. E aí, o que eu aconselho essas mães? Leiam a lei brasileira, imprimam, leiam, sabe? Eu faço isso, né? Porque eu tenho déficit de atenção, então eu marco tudo, e quando eu vou conversar com o diretor, com quem quer que seja, com o pedagogo do meu filho, eu sento lá e falo assim, olha, me dá um minuto, é isso aqui, não pode ir contra isso. Então, se seu filho é autista, anda com a lei da Berenice Piana, se seu filho, né? E vai com a lei brasileira de inclusão. Que não tem erro, sabe? E uma coisa é lutar. Uma coisa que está acontecendo muito importante, a gente não pode deixar de falar. É a partidarização das pautas de pessoa com deficiência. Nós não podemos brincar com coisa séria, né? Então, não existe essa de que tragédia, não é assim, gente. Vamos, igual falaram para você, amanhã a pessoa com deficiência não vai poder mais ir para a escola regular. Então, eu entendo que vocês já são tão sofridas, estão tão angustiadas com tantas coisas, com tantas portas fechadas,
que eu acho uma falta de respeito e uma irresponsabilidade muito grande falar algo sem de fato ler tecnicamente o que acontece. Eu sempre me posiciono, sempre me posicionarei e sempre serei contrária a quem for contrária às pessoas com deficiência, né? Mas eu jamais vou, por exemplo, escutar a opinião de alguém, porque essa opinião é uma opinião afetada, né? Que eu tenho visto, as pessoas brigam em grupos, elas querem se matar em grupos por algo que elas não têm nem conhecimento. Então, isso que você está falando é muito importante. Leiam, tem dúvida, procura quem de fato sabe, pergunta. Isso é importante. Você sabe que eu sempre me disponibilizei para tirar dúvida, nunca fugi das minhas responsabilidades, principalmente que isso é uma pauta, uma demanda da minha vida. Apesar de eu estar apertada, você sabe que eu sou candidata aqui, né? Sim. Mas eu nunca deixei de responder e sempre me posicionarei. Então, vamos buscar, por exemplo, a Carla. Ela sempre fala Sim, verdade. no perfil dela. E ela é super transparente. E ela tem a visão técnica mesmo. Ela responde todos os directs também que a gente manda. Sim, a gente tem um grupo de trabalho, né? De questões técnicas, a gente criou por causa do auxílio, mas a gente sempre discute nesse grupo. Então, as nossas posições nunca têm envolvimento, por exemplo, partidário, porque a gente entende que isso é uma pauta muito séria. Então, nós vimos... acima de tudo isso, né? Sim. E se lá atrás, todas as pessoas... Isso não é pauta nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Isso é uma pauta de justiça, gente. Isso é uma pauta de descumprimento de dignidade da pessoa humana. É simples. Então, é simplesmente parar, respirar, ver o que está acontecendo e procurar especialistas no tema que não vão partidarizar. Eu vi tanta coisa. Eu comecei eu fiquei assim, gente, não é possível que o que eu tô lendo é o que as pessoas que estão dando posições aí, eu acho que não estão em condição de dar esse tipo de opinião. Uma coisa é você dar a sua opinião. A outra coisa é você dar o seu parecer técnico, né? E hoje eu te dou um parecer técnico jurídico. Decreto não pode contrariar lei federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. O decreto não é lei. O decreto, ele não pode ir contrário à Constituição Federal. Não pode ir contrário à lei federal. Então, resumindo, realmente é um retrocesso e este decreto, eu entendo que foi mal intencionado. Mal intencionado. A atitude dele representa, sim, um retrocesso. Mas a validade dele é questionável, porque é inconstitucional. Simples assim. Você não vai deixar... Resumindo, a nossa vaga está lá, as mães não precisam ficar desesperadas, ninguém vai negar a nossa vaga porque é crime, porque isso é inconstitucional, né? Mandou procurar outra escola porque não tem vaga, tenta de todas as formas, não deu jeito, faz um boletim de ocorrência, né? Não tenha vergonha, entendeu? Porque você está lutando pelo bem mais precioso que você tem, que é seu filho. Eu tinha muito dedo com isso, agora eu não tenho mais. Hoje eu não me arrependo mais, porque o Davi tem 15 anos e ele hoje se posiciona. E ele falou comigo, imprime o decreto que eu quero ler, porque eu vou me posicionar no meu Instagram. Entendeu? Porque, ele falou, eu vou me posicionar porque eu não quero ir pro banho. Eu não quero amanhã ter que chegar na escola e falar comigo que eu tenho que ir para pai. Eu quero escolher onde estudar. Né? E ele já tá fazendo, ele quer fazer cursinho para fazer vestibular, para tentar medicina. Então, assim, ele falou comigo, eu não quero e eu quero ajudar as outras pessoas. E tudo que a gente conseguiu aqui, porque o Davi é músico, né? Então, tudo que a gente conseguiu aqui, eu consegui através do nome dele, porque ele toca violino. Então, ele falou assim, eu tenho essa dívida com a comunidade e eu vou me posicionar
contra esse decreto. Isso é um retrocesso. Ele falou mais cedo, quando chegou de viagem, eu até imprimi por causa disso, para ele ler, né? Aí ele falou, eu vou fazer um vídeo. Então as mães podem ficar tranquilas, né? A gente está na época de renovação de matrícula. Eu vi no Facebook algumas mães postando que os diretores já estão mandando no WhatsApp que poderia procurar a clínica escola, onde tem clínica escola. Isso é negar a matrícula, né? Isso é negar a matrícula, eles estão cometendo crime contra a pessoa com deficiência, né? E eles deviam, né? Então, assim, da educação, deviam verificar aí com o seu apoio jurídico, né, das escolas, como se comportar diante de um decreto que é inconstitucional. Porque se eu fosse assessora jurídica de uma escola dessa, eu ia falar, olha, existe um decreto, mas ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em virtude, senão em virtude de lei. O decreto não é lei. E eu posso entrar com processo contra essa escola, contra o Estado, se for do Estado, se for do município, se for privada. Sim, é muito mais sério do que a gente está pensando, né? Porque, de fato, eles têm a justificativa que eles procuravam, né? Mas não quer dizer que essa justificativa vai ser aceita, gente. É a mesma coisa de você justificar algo para a escola. Você vai lá na escola, seu filho não foi para a aula, você justificou, mas eles não aceitaram o atestado, tá? Não quer dizer que eles vão aceitar esse atestado. É assim que acontece com juízes, por exemplo. Eles não vão aceitar porque o decreto não pode contrário à lei, ponto final. Te dou um exemplo do que aconteceu agora no auxílio, né? Criaram uma lei federal e depois criaram um decreto colocando aí somente aquelas pessoas que fossem desempregadas nos 3 últimos meses é que teriam direito. Aí, muita gente estava batendo cabeça, eles estavam negando e tal, porque tinha um decreto e eles cumpriam o decreto. Aí eu falei, gente, vai para a justiça, porque o decreto é contrário à lei federal e ele não pode ser contrário à lei federal, beleza? Muita gente foi e recebeu. E as sentenças dos juízes eram exatamente essa. Decreto não pode contrariar a lei federal. Então, é da mesma forma com as pessoas com deficiência. Mas eu não estou falando para as pessoas com deficiência deixarem de ficar de olho. Por quê? Hoje a gente está chorando o leite derramado. Mas a gente podia ter se unido lá atrás. Antes. Nós não, porque eu estava questionando. Eu estava questionando e estava de olho. Mas muita gente que está se posicionando agora, muitas instituições grandes ficaram caladas, silentes, quando foi falado isso. E se tivessem questionado lá atrás, brigado... Se movimentado. Não, exatamente, não teria acontecido esse decreto. Mas o que eu quero falar para as famílias é que, por mais que a gente tenha um decreto, que foi um decreto criado para justificar, sim, um descumprimento de lei, eles criaram um jeitinho para que as escolas não cumprissem a lei. Você não perdeu o seu direito de colocar seu filho nas escolas regulares, de ter todo o direito que seu filho tem, que está previsto na lei, que a escola é totalmente acessível, escola adaptada para o seu filho, material adaptado, currículo adaptado, tudo que ele tem direito com base nas características dele. E é importante falar também, Paola, que as escolas particulares estão dentro do território e são concessão da educação, ou seja, elas têm que cumprir lei. Então não adianta falar que é escola particular que não vai cumprir e que vai criar aí, usar o decreto. Te dou outro exemplo. Eu visitei... Que é a dúvida aqui embaixo, exatamente. As escolas particulares estão dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Elas têm que cumprir a lei. Não quer dizer que você paga, porque eles têm autorização, né? Vamos ser mais... não é terra de ninguém, né? Não. Eles têm a autorização para conceder a educação, mas não quer dizer que eles têm a autorização para descumprir uma lei que está dentro do nosso território brasileiro.
Beleza? Então, isso serve para escola particular e escola pública. Qualquer uma dessas que estiver descumprindo a lei pode ser submetida a uma ação judicial. Pode também ser submetida a um processo, ou uma ação de improbidade, ou uma ação para questionar aí a escola através do Ministério Público. Porque, lembrando, o Ministério Público é o fiscal das leis. Então, quando o negócio não está funcionando, a primeira coisa que a família pode fazer também é ir para o Ministério Público, porque o Ministério Público, vendo que está descumprindo lei federal, ele tem que agir. Ele tem o dever de agir se provocado. Ir para a justiça, questionar, e podem também ir para o Ministério Público denunciar, tá bom? Agora, a Raquel fez uma pergunta importante. Se esse decreto pode virar lei. Pode virar lei? Pode virar lei. Só que, como existe uma ação direta de inconstitucionalidade aí, que está tramitando, eu acredito que esse decreto vai ser revogado, tá? Vai ser revogado. Não quer dizer que, por exemplo, não quer dizer que, por exemplo, amanhã ele já criou e já vai voltar e todo mundo vai sair para as escolas especiais. Não é assim que funciona. Segundo eles, né, a justificativa foi para que várias famílias com pedidos, né, chegaram próximas ao presidente da República, falavam que tinham muita dificuldade em acessar os direitos dos filhos nas escolas regulares. E que tinham a vontade de que esses filhos estivessem aí em escolas especiais. Já existe essa opção, gente, desde 1996, de fazer a escolha do seu filho para a escola especial ou do seu filho para a escola regular. Porque a lei ela é clara quando ela diz preferencialmente em escolas regulares. Exatamente. E o que significa? Tem preferência. Ou seja, se o seu filho não adapta, ele pode sim ir para uma escola especial. Aí ele já não é obrigatório. Não. As famílias já têm a escolha, né? Já tem essa escolha. Então não é algo que é novo. É a escolha dos pais. Então chegou lá na escola e seu filho tem aí a possibilidade e você escolheu, você pode pegar o artigo da lei e falar, olha, eu escolho que ele fique aqui e ponto. Só que as coisas no país, elas são muito burocráticas, né? Antes as escolas ficavam naquele trem, né? Vamos ficar aqui até o final, até sugar da família, até ver como que a família vai se comportar, para depois informar para essa família, olha, você tem a preferência na escola regular, mas você tem a opção de ir para uma escola especial, por exemplo. É por isso que eu sempre falo com as mães, né? Todas as mães que chegam até mim, né? Todas as lives que eu faço, eu falo o seguinte, doutora Michele, a gente precisa ler e ter esse estatuto em mãos. A gente precisa saber dos nossos direitos. Porque quando a gente sabe dos nossos direitos, quando você chega sabendo, né? Você não precisa chegar atacando. Mas quando vem uma informação da escola, né, de lá para cá, você fala assim, espera aí, que isso aí não pode não. Eu acho que não é bem assim. Porque aqui, você não precisa saber o artigo, o parágrafo 28 do artigo 10, não precisa. Mas você sabe que está lá em algum lugar, entendeu? E aí eu percebi que muda. Porque muda. Quando você fala assim, olha, a Lei Brasileira de Inclusão, está lá escrito, a pessoa fala, opa, peraí que essa mãe aqui, eles já falam assim, essa mãe aqui é problema. Vamos devagar com essa mãe aqui, porque essa mãe aqui não é assim, entendeu? Então, assim, tem uma lei, se seu filho é autista, a Berenice Piana, né? A Lei Brasileira de Inclusão... você pode usar todas, as duas. Por quê?
A Lei Berenice Piana, ela veio antes de 2012, né? Foi para considerar aí a pessoa com autismo, pessoa com deficiência. Que antes Tô com medo do Instagram derrubar a gente. Não, mas ainda falta 10 minutos. A lei tá, Berenice Piana é de 2012. Então, antes de 2012, as pessoas com deficiência, com autismo, não eram reconhecidas pessoas com deficiência. Né? Não. Aí veio a Lei Berenice Piana, que regulamentou aí, e as pessoas com autismo são pessoas com deficiência, segundo com deficiência. Isso. Sim. Aí o seu veio... filho é autista, isso. a gente usa a Berenice Piana. E aí, mas também a gente tem que ter a Lei Brasileira de Inclusão. Que eu aconselho a andar com todas essas. A Lei Brasileira de Inclusão, o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E a LDB, todas, né? Isso, né? Eu agora tenho que saber por causa da faculdade, mas já tinha elas por causa do Davi e do Miguel, né? E eu até queria saber, eu não sei se você vai poder me tirar essa dúvida. Tem alguma lei, assim, em andamento, alguma coisa sobre o transtorno do déficit de atenção? Porque eu sei que tem a organização, não tem? Do transtorno do déficit de atenção. Tem uma lei de 2016, mas como tudo no país demora muito e falta de vontade política, ela desde 2016 ela está sendo votada, né? E por falta de organização da sociedade civil. A sociedade civil não sabe o tanto que tem força. Quando uma sociedade se reúne e questiona os direitos, mas a coisa muda de figura. A coisa muda de figura, tanto é que tem vários exemplos. Tem lei que é oriunda aí de iniciativa popular, inclusive, que atendem os anseios de uma sociedade, né? Então, a sociedade civil tem que se organizar, as famílias, elas têm que se organizar. Então, às vezes, quando a gente chama uma família, eu participo de uma reunião, vai participar da live sobre os direitos da pessoa com deficiência, direito da pessoa com autismo. Webinário, não sei o que. Isso, eu tô em todas. Não é porque a gente quer fazer live o tempo inteiro. Você vê que esse ano eu fiz live, assim, adoidado, muitas lives. Falei do TDAH, falei de síndrome de Prader-Willi, falei de tudo, né? Tudo, basicamente tudo mesmo. Então, as famílias, elas têm que participar, né? Tirar um tempo mesmo e se qualificar, tirar um tempo e se organizar para defender o filho. Porque realmente o que você falou, isso é importante, né? O quê? Chegar lá na escola. Eu ligo para a escola, Paula, de verdade. Eu nunca tive um problema com a escola. Porque eu ligo, as famílias me ligam e falam assim, não, Michele, eu não conseguia professor de apoio. Deixa eu dar uma ligadinha lá. Sério mesmo. Não gasta 5 minutos para a família receber o telefone, falar, não, nós vamos conseguir o profissional. Eu tive numa reunião, ano passado, bem tensa. Aí tinha um advogado que não era especialista e eu sou advogada especialista. Então, chegamos lá, a escola já tava aqueles ânimos super exaltados e eu cheguei, o advogado com aquela, querendo brigar e tal. Eu falei, querido, deixa eu te explicar. Aí eu levei a lei, né, porque eu ando também com ela na bolsa. Olha, isso aqui é o que nós vamos discutir. Nós não vamos discutir direito empresarial agora não, porque ele é especialista em empresarial. Nós não vamos discutir direito de empresa, não. Nós vamos discutir direito de pessoas. Tá? Você conhece? E essa semana eu tive com ele. Mas foi um debate muito importante. Por quê? Ele aprendeu, ele entendeu que as pessoas com deficiência precisam de defesa. Inclusive, ele vai me ajudar, ele e o escritório dele todo. Porque ele entende que as pessoas com deficiência precisam de uma pessoa que defenda de verdade e que sabe o que está falando. Então, foi um debate maravilhoso que ele chegou nervoso pra caramba. E eu já não sou, né? Já sou nervosa. Um docinho, né? Eu sou um docinho. Principalmente numa reunião escola. E hoje, tipo assim, foi maravilhoso. A mãe resolveu o problema dos 2 filhos que são autistas. Tá tudo adaptado para eles. Na pandemia, eles foram tratados maravilhosamente bem, foram incluídos. Tá vendo tanto que é importante a gente dar essas informações? E ele não sabia.
E outra, ele não tinha interesse de saber porque ele não vivencia a realidade. Então, Exatamente. exato. Então foi maravilhoso e ele falou no escritório inteiro, olha, eu conheci os direitos da pessoa com deficiência porque eu conheci a doutora Michele num dia que a gente ia brigar. E ela chegou perto de mim e falou, nós não falaremos de direito de empresa, nós falaremos de direito das pessoas com deficiência. E a partir daquilo, ele começou a olhar... E você fez a inclusão naquele dia. Isso é inclusão, Naquele pois momento. É. Então é isso que a gente tem que fazer. As famílias, elas têm que se unir, elas têm que entender os direitos que elas têm e buscar. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas o que na vida não é trabalhoso? Me fala o que É não é verdade. É. né? Viver cansa, né? Viver cansa. E lutar por um filho com deficiência, como é que não vai ser, né? Sendo que... Quem tem um filho com deficiência não veio a passeio. Não veio. Eu tava falando com meu filho aqui agora, mas antes da live, né? Ele falou assim, mamãe, não é qualquer pessoa que aguenta o batidão. Não é, eu tô desde as 4 aqui, sabe? Aí eu falei assim, gente, uma amiga minha tava dormindo, né? Ela faz a edição e tal dos vídeos. Aí eu falei assim, eu tô tentando acordar ela. Aí ele, você tá pensando que é qualquer um que aguenta o batidão? Não é. E não é, sabe? Então, assim, é complicado, sabe? É difícil. E o que mais, a palavra que a gente mais escuta é não. Então não adianta falar pra mim não, que eu vou tentar de novo, de outra forma, sabe? Eu tô até agora, eu tava falando com meu filho, eu vou começar a fazer, eu vou tentar o meu diagnóstico, né? Porque eu também acho que sou autista, né? E eu penso, se eu tivesse lá atrás alguém que brigasse por mim, eu não estaria fazendo faculdade hoje, eu já teria me formado. Porque eu vejo as dificuldades dos meus filhos e eu falo, gente, eu passava por isso, tudo. Né? Então eu vejo a minha adolescência e eu desisti de estudar. Porque não se falava em inclusão, né? Eu tenho 41 anos, então não se falava em inclusão há 30 anos atrás. Não tinha, né? A Lei Brasileira de Inclusão tem 30 anos. Então não se falava em inclusão, não se falava em flexibilização. Você tinha que aprender daquele jeito, porque era daquele jeito que ensinava. Então, eu acho que me foi negado esse direito. Então agora eu vou fazer, eu já estou fazendo, eu estou no processo, já sei que tem um déficit de atenção, né? Eu já fui laudada com déficit de atenção, então acho que sou autista também. A gente está nesse caminho aí. E as considerações finais são para todas as famílias que estão assistindo aqui a gente, que é crime negar para qualquer criança, adolescente com deficiência, com pessoas com deficiência, é crime negar vaga na escola. Então, esse decreto não é lei, não pode ir contra a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão, não é? A Declaração de Salamanca, tudo isso. Sim. Não é isso, doutora? Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Então, resumindo, vocês não são obrigados a deixar de fazer nada ou fazer algo, senão em virtude de lei. E decreto não é lei. Então, os direitos de vocês estão garantidos aqui, na Lei Brasileira de Inclusão, na Lei Berenice Piana, na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda constitucional, né? E não vamos deixar as coisas passarem sobre os nossos olhos, gente. Vamos prestar atenção, vamos participar. Quando a gente fala para participar ativamente de tudo, muita gente fala, não quero mexer com isso, não. E eu tô vendo muito isso agora na política. A pessoa fala... não quero falar de política, né? Não quero me envolver com isso, não. Eu não mexo com política. Mas é através da política que a gente vai modificar a vida das pessoas. E quando você fala que não faz política, você já está fazendo política. Exatamente. Quando você fala, eu não vou falar política, você já está fazendo política. Exatamente. Eu ia falar isso agora no final da live. E colocando pessoas que falem a nossa língua. Por quê? A gente está na mão de pessoas que não conhecem a nossa realidade, não vivenciam a realidade das pessoas com deficiência, não veem aí o tanto que é difícil vocês cuidarem e não serem cuidadas, né? Então tem que cuidar de vocês. Vocês não são cuidados. Cadê o poder público para cuidar de quem cuida? Né? Então isso é inadmissível.
né? Nós precisamos de muitas coisas. Nós temos leis no país que são legais, mas a gente precisa inovar aí nas leis e realmente fazer lei para modificar a vida das pessoas. Não criar lei para ter lei. E colocar as que existem para funcionar, né? Exatamente. A gente tem que fazer isso. Eu quero deixar aqui, no final dessa live, eu ia ser candidata, ia sair candidata, eu saía pré-candidata, mas por motivos pessoais que eu tive, eu retirei meu nome e eu coloquei vários candidatos de vários amigos meus, né? O seu nome estava aqui no meu perfil. Apontei vários candidatos envolvidos na causa e que eu sei que são pessoas sérias, né? Aqui na minha cidade, tem o Dr. Romeu em Salvador, tem você em Belo Horizonte, tem a Fernanda em Diadema, tem a Fernanda aqui em Uberaba, que são pessoas que estão envolvidas. Mãe de autista, advogado que trabalha, igual assim, eu vi que você tem um ano que eu ligo para você, que você, às vezes demora, mas você responde. Então, assim, tem a Ariene, de Juiz de Fora, que é a minha cidade natal, que é presidente do GAPA. Então, assim, vamos, gente, esse ano, né, que a gente só tem poder de voz uma vez a cada 4 anos. Então, vamos fazer direitinho esse ano. Vamos começar com vereador, depois a gente passa para deputado, porque a gente precisa. A gente viu isso, eu vi isso acontecer com as igrejas evangélicas, né? Eles não eram ouvidos e, de repente, eles se organizaram e estão aí. Então, e assim, a gente também. E eles têm força. E eles têm voz. Porque eles cansaram, eles apanharam muito. Vamos criar a bancada em defesa das pessoas com deficiência. Né? Nós não temos e vamos lembrar que o Estado é laico, não é? E eles têm. E o Estado é laico. Eu não estou falando nenhuma bobagem, né? Sim. Então, assim, eu acho que a nossa comunidade, não só autista, nós, pais de pessoas com deficiência, pais, irmãos, amigos, entendeu? A gente tem que se unir. Porque se a gente não se unir, a gente vai ser massacrado. Porque a gente está vendo, e eu tô vendo, entendeu? Então, assim, ninguém solta a mão de ninguém e vamos, como meu amigo, que é meu amigo, que a gente conversa no WhatsApp, né? Ele tá meio sumido, mas vamos para cima deles. Pelo amor de Deus. Porque senão, eu não sei o que vai ser da gente não, Michele. Sabe? Então, assim, pessoal de BH, vamos botar a gente que entende lá dentro, o pessoal de Salvador, aqui de Uberaba, e a gente tem que se organizar, né? Uhum. Se a gente se organizar, a gente vai conseguir derrubar esse decreto para que ele não vire lei, colocar as leis que já estão lá, que é a Lei Brasileira de Inclusão, para funcionar. A gente não vai mais escutar, ver a sociedade virar cara para um autista, para um cego surdo, enfim, sabe, um deficiente, porque eu tô cansada, né? Todo dia de noite, eu costumo dizer que todo dia de noite eu falo assim, cansei, e todo dia de manhã eu tenho que vestir minha armadura e falar assim, vamos começar tudo de novo. Tudo de novo, né? Exatamente. E junto a gente é mais forte. Entendeu? Vamos se unir para conquistar, porque tá difícil. Sim. Né? E eu queria deixar um recado para as famílias, né? Só vai, pega a lei, coloca debaixo do braço. Se der medo, vai com medo mesmo, porque a coisa vai funcionar. E procure pessoas que vão te apoiar. Procure pessoas que sabem o que estão falando. E não fique no meio de briga, que não é briga sua. A sua briga é a briga do seu filho. A sua briga é para uma melhoria de qualidade de vida dele. A sua briga é para que seu filho tenha educação de qualidade, para que ele tenha direito de estar numa escola regular e tenha aí o mediador, tenha tudo o que ele precisa, respeitando a característica dele. A sua luta é por direito à saúde do seu filho. Então é essa que é a sua luta. Não fica brigando por luta que não é sua, que você vai se meter em problema que não é seu e vai acabar ficando estigmatizado. Aí o que acontece? Separam os movimentos e a luta perde a força. Então a gente precisa de força, né? Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Você sabe que comigo você pode contar. Eu realmente, essas últimas semanas, né? Aliás, esses meses aí, têm sido muito tumultuados, porque eu nunca pego nada para deixar
Pela pra não metade. alcançar o objetivo, pela metade. Então eu encaro de verdade a luta e, de fato... Ai, o cronômetro. Quero representar as pessoas com deficiência mesmo na Câmara de Belo Horizonte pra gente começar a mudar a história. Então, ó, beijo, beijo, beijo. Manda um beijo pra todo mundo. E, ó, e quem não me segue aqui, me